Amém. Glorifique ao nome do Senhor por isso. Privilégio estarmos na casa do Pai, né, irmãos? Senhor que nos tirou lá do mundão. Não merecíamos, mas fomos alcançados pela graça do Senhor. Feliz, mais um culto, mais um dia na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o seu nome. Feliz em rever o nosso diácono Márcio, né? O Márcio está de uma ponta a outra, irmãos. Esse dia estava lá na ponta do Amazonas, lá na como que é lá, ó, Boca do Acre, irmãos. Lá no meio do Amazonas, encontrei o Marcos lá em Porto Velho, né, Marcos? Encontramos lá e agora está lá em Porto Alegre. Deus abençoe o servo do Senhor, nosso diácono. Bom ver os irmãos. Alguns irmãos estão viajando, estão de férias, outros saíram de férias e retornaram. Deus abençoe. Marcelo foi lá na divisa lá da Bahia, está aí de volta. Deus levou e trouxe em paz. Graças a Deus por isso, né? Hoje, motivo de alegria. Estamos vindo aí de uma maratona aí. Sexta-feira tivemos nosso culto de jovens lá na Igreja do Alto. Foi bênção, irmãos. Tivemos ali 200 e poucos jovens e adolescentes. A igreja não cabia mais ninguém. Uma boa palavra, bom louvor. Palavra boa ministrada pelo pastor Eduardo Rios, da nossa igreja lá do Jardim Queda. Palavra boa, né? E tinha mais ou menos 200 jovens e adolescentes ali. Então, alguns adolescentes da nossa igreja foram. Nós também estivemos lá, o Guimel, né? Foi bênção do Senhor. Sábado estivemos ali em São Miguel Paulista com o pastor Roger, um seminário para os presbíteros e evangelistas. Hoje pela manhã, sede regional, tivemos ali uma palavra abençoada pelo pastor Walter Bastos, né, Nés? Fomos abençoados pela palavra do servo do Senhor. E agora, domingo, agora à noite, na nossa igreja, alimentando a nossa alma com oração, com louvores. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Vamos ler alguns versículos. Eu gostaria que você me acompanhasse. Essa leitura, o Ministério de Louvor estava cantando aqui, eu tinha estudado essa palavra, e eu acho que esse pessoal aqui desse texto, eles estavam cantando esse hino, porque para eles a morte de Jesus na cruz foi o fim. Eles ainda não tinham entendido. Eles andavam no caminho falando justamente sobre isso. Jesus morreu e agora? Nosso líder, o nosso mestre, aquele que nos ensinou, morreu. E eles estavam voltando para casa, já tinham largado tudo. E o texto, todos acharam? Esse texto é conhecido, é uma história conhecida. A Clélia gosta de cantar até esse acontecimento aqui, os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, vou ler na NVI, tá? Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado, para uma cidade, para uma aldeia chamada Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. O que havia acontecido? A prisão, o julgamento, a morte de Jesus. Eles ainda não haviam visto Cristo ressuscitado. E eles estavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando por esse caminho? O que é que vocês estão falando? Eles pararam com um jeito triste
E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém nesses últimos dias? E Jesus, então, para prolongar a conversa, para estabelecer ali uma conversa com eles, pergunta: o que foi que aconteceu? E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem, preste bem atenção, irmãos, eles falando, hein? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras, realizava milagre, multiplicava o pão, curava os enfermos, trazia vida a quem havia morrido. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança, veja bem, hein? E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. E algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. E voltaram dizendo que viram anjos, e que estes anjos afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Jesus pergunta àqueles 2 discípulos: olha, vocês não entenderam nada do que os profetas disseram? Espantado Jesus, né? Pois, 26, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Jesus começou a explicar as profecias messiânicas, os tipos que tem lá no Antigo Testamento que apontavam para Jesus, o Salvador. E quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia adiante. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois o partiu e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? E eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e foi visto por Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Amém? Amém. Que história, né, irmãos? Que relato. E se a gente lê com calma, vocês entenderam por que quando o Ministério de Louvor estava cantando ali, e parece que essa história eles iam ali, parecia que eles estavam cantando esse hino, porque parecia que para eles a cruz havia acabado tudo. A esperança havia ido embora. E esse texto, queridos irmãos, se você prestar atenção no capítulo 23, você vai ver que o capítulo 23 se encerra com o sepultamento de Jesus. Jesus é preso, é levado à presença de Pilatos. Pilatos, para fazer uma média com Herodes, ele manda Jesus para Herodes.
Herodes devolve Jesus para Pilatos. Pilatos tenta fazer ali alguma coisa para libertar Jesus. Ele oferece ali Barrabás, mas o povo não quer, o povo manda soltar Barrabás e Jesus é morto. E o capítulo 23 se encerra com o sepultamento de Jesus. E no capítulo 24 nós vemos do versículo 1 ao versículo 12, traz o relato daquelas mulheres que se levantaram cedo, aquelas mulheres que seguiam a Cristo. Elas se levantam pela madrugada, elas preparam especiarias e ungüentos para tratarem o corpo de Jesus, e depois você acompanha esse texto, você leia esse texto. Elas chegam no sepulcro, e quando elas chegam no sepulcro, a porta que selava, que fechava o sepulcro, estava removida. Não era uma porta leve, era uma porta pesada. E ali encontram dois seres celestiais com roupas resplandecentes. E aqueles dois enviados de Deus perguntam para aquelas mulheres: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? E então, aquelas mulheres voltam correndo. Os seguidores de Jesus estavam ali já acabrunhados, já desesperados. Depois você vai ver aí no capítulo 23. E elas dizem para os apóstolos, os 11 estavam reunidos, e mais alguns discípulos, e elas narram, elas contam o encontro que elas tiveram com aqueles dois anjos, mas eles não acreditam. Aquelas pessoas que estavam reunidas, elas duvidam daquelas mulheres, e diz: não é possível. E agora do versículo 13 ao versículo 35, nós vemos essa narrativa do texto que nós lemos, dos dois discípulos no caminho de Emaús. E nós vemos neste texto, queridos irmãos, que após 3 dias, começa a dispersão do povo. Eles esperavam que Jesus fosse o rei dos judeus, que restabeleceria toda aquela grandeza do reino. E eles não haviam entendido ainda que o reino de Jesus era outro, que havia sido estabelecido. O André leu que o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Jesus habitou entre os homens. Jesus desceu dos céus, encarnou como uma pessoa, para que fosse morto na cruz do Calvário, por cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque o Verbo se fez carne, foi morto na cruz do Calvário, sofreu o que não merecia sofrer sendo Deus, para que um dia Ele olhasse para cada um de nós, condenados à perdição eterna, pelo pecado herdado de Adão. Éramos condenados, irmãos, não tínhamos direito algum, como não temos direito. Mas a graça que nós cantamos aqui, queridos irmãos, nos alcançou através de Jesus. E aqueles discípulos, irmãos, eles não entendiam isso. Veja que quando Jesus se apresenta para aqueles dois discípulos e pergunta: olha, o que vocês estão conversando? Jesus sabia, mas Jesus queria estabelecer um contato, uma ponte para um diálogo. E uma das técnicas que Jesus usava era a pergunta. Jesus sempre perguntava. Quando ele encontra um cego, ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que o cego queria enxergar, mas Jesus
queria estabelecer ali um contato, então Jesus sempre se utiliza de perguntas para estabelecer um contato. E Jesus então, ele se apresenta, começa a andar com aquelas duas pessoas e pergunta para eles: ei, o que vocês estão conversando? E abismados, eles dizem: olha, você por acaso é um estrangeiro? Da onde você veio? Que até em Roma as pessoas conhecem Jesus e você está alheio a tudo o que aconteceu. O nosso mestre, o nosso Cristo, que era profeta, eles reconheciam Cristo como profeta, grande em operação de milagres, viram Jesus fazendo milagres, mas não entendiam, queridos. Os milagres de Cristo eram pedagógicos para ensinar. Os milagres que Cristo operou, irmãos, era porque Ele era o Filho de Deus. Mas veja, queridos irmãos, que aquelas pessoas que presenciaram o milagre de Deus, eles não deram atenção à palavra de Deus, não guardaram a palavra de Deus no coração e não entendiam nada. A ponto de dizer: olha, ele era grande, mas ele morreu, e já é o terceiro dia. E nas nossas vidas, queridos irmãos, muitas vezes nós queremos o Jesus milagroso, nós queremos o milagre, nós queremos ver as coisas acontecendo, porque isso impacta. Jesus, certa feita, alimentou a multidão e passou para o outro lado do lago e disse para aquela multidão: vocês estão vindo até mim porque eu tenho pão para dar para vocês. Porque eles não queriam compromisso com a palavra, eles não queriam compromisso com Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes na nossa trajetória, irmãos, nós queremos os milagres de Deus na nossa vida, mas a palavra de Deus, nós não queremos o compromisso. E queridos irmãos, nós pregamos de um Deus que cura, que opera milagres. Se você entrou aqui doente, saiba que você pode sair daqui curado. Se você entrou aqui com algum problema, com alguma dificuldade, saiba que Deus é capaz de resolver o teu problema. Mas Deus, queridos irmãos, o plano perfeito de Deus é muito maior do que isso. Porque eu tenho familiares, irmãos, que foram curados, que receberam bênçãos materiais, que prosperaram, e hoje não servem mais ao Senhor. E se você puxar na sua memória, você também conhece. Abandonaram a Deus, receberam o milagre de Deus, foram curados, foram prósperos materialmente e abandonaram a Deus. E Jesus então, queridos irmãos, ele começa a explicar para aqueles dois homens, desde os escritos de Moisés, até o que os profetas diziam a respeito do Messias, que haveria de vir um da semente de Davi, que reinaria para sempre. E esse reinar para sempre, queridos irmãos, não era um trono físico, não era uma nação. É um reino espiritual do qual eu e você fazemos parte. E é interessante, queridos irmãos, que para fazer parte deste reino, você pode não ter a perfeição, pode até faltar um braço, faltar um olho, pode ser até cego, mas nós fazemos parte desse reino espiritual, quando nós recebemos a Cristo, ou melhor, quando somos recebidos por Cristo. E eles não entendiam nada, voltaram para Emaús, 13, 14, 15 quilômetros de distância, 3 horas e meia, 4 horas de caminhada. Caminho difícil, cheio de pedra, cheio de areia.
sandália de couro, duro, andando devagar. Hoje você põe um tênis aí, quem anda um pouquinho aí, igual o pastor Valmir, dá um tirinho rapidão, está de tênis, né, tudo asfaltadinho. Pensa naquela época lá, irmãos. Sandália de couro duro, gasto, pedra entrando no meio dos dedos, não dava para andar rápido. E tinha que andar, irmãos, devagar, e ainda, irmãos, você já começou a caminhar e quando bate a tristeza, o desânimo de caminhar, aí você começa a caminhar e você fala, meu Deus do céu, aí dá uma beleza, aí na volta, irmão, você é tomado pela tristeza, aí você é passo em passo, um passo miúdo, irmãos, meio passo, até chegar em casa, porque está desanimado. E eles estavam tristes, irmãos, eles não estavam indo alegres para casa, Enéas. Estavam desiludidos. E Jesus, então, queridos irmãos, pensa, queridos irmãos, no que Jesus conversou com eles. 3 horas de conversa. E a gente lê a Bíblia, né? E a gente fica, e a gente não para imaginar, né? E você tem que parar para imaginar aquela cena, os dois andando, aí daqui a pouco parece Jesus ali do nada, os caras ficam meio, se hoje você sai correndo, né? Apareceu um camarada do nada, né? Sai, dá nos pés, né? Mas naquela época Jesus se apareceu ali, se apresentou e começou ali a conversar, irmãos, 3 horas Jesus falando da Bíblia para eles. Começou de Moisés, começou a falar dos profetas, dizendo, olha, vocês não entenderam nada, vocês não estão compreendendo nada. Oh, irmãos, na nossa vida, quantas vezes nós vamos caminhando, achando que estamos sozinhos, desanimados, tristes, e ali, eles chegam na aldeia, Jesus, ele fala, olha, eu vou mais adiante, eu vou caminhando, vou para frente. E eles falam, não, fica conosco aqui, a conversa está tão boa. Aquela conversa boa, sabe quando a gente conversa, que tem aquela conversa boa? Tem conversa boa e conversa ruim, né, irmãos? Tem conversa, irmãos, que não edifica em nada. Lá no sertão da Paraíba, eles chamam de conversa miolo de pote. Você sabe o que é miolo de pote? É nada, não tem nada no pote. Miolo de pote. Conversa que não leva a lugar nenhum. Conversa que derruba as pessoas. Conversa que entristece as pessoas. Conversa que não edifica as pessoas. Aquela conversa pesada que quando você termina de conversar com a pessoa, o seu dia estava até bom. Aí você já sai pecando, porque aquela pessoa começa a lançar sementes negativas na sua mente, de murmuração, de reclamando das coisas, e você não tinha nem visto aquela coisa ali, daqui a pouco a pessoa de tanto falar, você fala assim, é mesmo, né? Aquele negócio está fora do lugar, mas como é que pode, né? Você nem tinha visto, o seu dia estava bom, a sua produção estava boa, você estava produzindo, e o abençoado, para não falar outra coisa, foi lá te tirar a paz nesse dia. Mas como é diferente, irmãos, quando nós encontramos um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que nos traz uma palavra de Deus, que nos traz uma palavra de ânimo, que nos traz uma palavra vinda do céu, irmãos, que a gente está ali caído, como esses 2 discípulos estavam. Tanto é, irmãos, 3 horas de conversa, queria conversar mais com Jesus. Entram, Jesus dá graça, pega o pão, parte o pão, dá graças, e ali quando Jesus parte o pão, queridos irmãos, os olhos, não os olhos físicos, mas os olhos dessas 2 pessoas são abertos, e eles então reconhecem Jesus, e eles começam a falam assim, por acaso nosso coração não ardia quando ele falava as coisas? Quando Jesus fala conosco, queridos irmãos, nosso coração se alegra.
nosso coração se aquece. Somos renovados pela palavra de Deus, e nessa noite seremos renovados pela palavra de Deus. Se você entrou aqui triste, se você entrou aqui cansado, saiba que há pão de Deus para a sua vida. Há pão do céu para nós, irmãos, alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito. Sairemos daqui, queridos irmãos, reabastecidos, alimentados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. As coisas estavam confusas para aqueles dois, e Jesus sabia disso, queridos irmãos, e se apresenta para eles. E é interessante quando a gente começa a ver o relato da Bíblia, da palavra de Deus, Deus trabalhando na história da humanidade. Deus lá no Antigo Testamento se revela aos profetas, Deus se revela aos patriarcas como Deus Criador, Pai. E agora aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento, Deus manda o seu Filho Jesus Cristo e Ele se revela aos homens. E é interessante, irmãos, que se você falasse para um judeu, ele não ia entender a Trindade, porque o judeu entende somente Jeová, o Deus, Criador de tudo. E veja que, como Deus é maravilhoso, e nós somos uma geração privilegiada, porque Deus revela a Trindade para os seus filhos. Se revelou no passado para os patriarcas, para os profetas. O Verbo se fez carne, encarnou, habitou entre os homens. E Jesus Cristo, então, queridos irmãos, e você vai ver aqui que depois que Jesus conversa com os discípulos, eles voltam para Jerusalém, animam, e eles vão falar para os discípulos, para os apóstolos, que eles tiveram um encontro com Jesus. E na leitura, nós vamos ver depois, do versículo 36 ao versículo 53, Jesus se apresentando agora aos discípulos. E ele traz uma palavra de ânimo para os seus discípulos. E eles achavam, queridos irmãos, que Jesus havia ressuscitado, mas ia permanecer no meio deles. Jesus ressuscitou e eles ficaram todos alegres. Mas quando Jesus começa a falar, queridos, que ele ia subir ao céu, eles começam a ficar preocupados de novo. Jesus, então, ele diz aos seus discípulos e aquelas pessoas: olha, fiquem tranquilos, porque eu vou subir, mas eu vou mandar o Consolador. Vocês não me verão mais corporeamente, em carne, mas vocês terão a presença do Espírito Santo até o último dia que a igreja estiver na terra. Amém? Veja, queridos irmãos, que a Trindade é completa na manifestação de Deus a cada um de nós. E hoje nós estamos aqui movidos pelo Espírito Santo de Deus. Jesus subiu, e ele diz para os seus discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por que, irmãos, revestidos? Porque vocês já estão vestidos. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós já estamos com vestes, já estamos vestidos do Espírito Santo. Mas ele diz para os discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos, para que vocês recebam um revestimento do Espírito Santo. E esse revestimento, queridos irmãos, ele tem sido mal interpretado, tem sido mal ensinado durante os anos. E quando nós olhamos o Espírito Santo de Deus descendo em Atos dos Apóstolos, capacitando aqueles irmãos que estavam ali buscando
O texto diz, queridos irmãos, que eles foram cheios do Espírito. E as pessoas viam como línguas repartidas sobre eles. E eles falavam em línguas de várias pessoas que estavam ali, que haviam subido a Jerusalém para adorarem. Vários povos. E eles ficaram atônitos, sabe por quê, irmãos? Porque era um povo simples. Imagina Pedro, queridos irmãos, e Pedro é tomado do Espírito Santo, e ele rebate uma crítica que as pessoas diziam que aquelas pessoas estavam bêbadas, porque estavam cheias do Espírito. E esse revestimento, queridos irmãos, ele tinha, e até o dia de hoje tem uma finalidade. O revestimento com o Espírito Santo, queridos irmãos, não é um termômetro, não é um carimbo para dizer que alguém é mais santo ou é especial do que os outros. Não é para as pessoas terem a usurpação e se apossarem dos dons espirituais, queridos irmãos, para proveito próprio, mas para a edificação da igreja. Os dons espirituais são distribuídos, queridos irmãos, para que a igreja seja edificada. E eles receberam o Espírito Santo, queridos irmãos, para que eles pregassem o Evangelho com ousadia. Para que pregassem o Evangelho com autoridade. E hoje nós precisamos deste revestimento do Espírito Santo nas nossas vidas, para que Deus nos dê autoridade, queridos irmãos. Vivemos tempos difíceis, que se não for o Espírito Santo a impulsionar a igreja do Senhor, nós vamos nos fechar, porque os dias são difíceis, mas através do Espírito Santo de Deus, Ele vai usar cada um de nós para pregar o Evangelho. Revestidos de poder, manifestação do Espírito Santo, para que sejamos cheios, para que os dons sejam administrados para o crescimento da igreja. E a igreja primitiva entendeu isso. E se você olhar, queridos irmãos, a história da igreja, eles precisavam do revestimento do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eles iam ser testemunhas de Jesus. A testemunha, queridos irmãos, é uma pessoa que diz a verdade. Quando você vai testemunhar num juízo, num fórum, o juiz, ele pergunta o seu nome, a sua idade, e ele fala para você: você sabe que você está comprometido a dizer a verdade? Aí quando você falou assim, sim, aí acabou. Porque se você der um falso testemunho, você pode sair preso da audiência. Ou responder por falso testemunho. E assim somos nós, irmãos. Nós somos testemunhas do Evangelho. Testemunha daquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Testemunha da libertação, da nova vida. E aquele povo da igreja primitiva, queridos irmãos, eles precisavam do Espírito Santo, sabe por quê? Porque mais alguns dias eles seriam testemunhas de Cristo, mas pagariam com suas próprias vidas. E se não tiver o Espírito Santo, queridos irmãos, você vê um filho sendo decapitado, você nega Jesus. E era o que aconteceu na igreja primitiva. Porque quando começa a perseguição do Império Romano, famílias eram exterminadas. Pensa, irmãos, uma família numa grade, com um filho de 5 anos, 6 anos, 7 anos, todo mundo reunido, escutando a turba do Coliseu, batendo palma, escutando os gritos das pessoas sendo exterminadas pelas bocas dos animais ferozes,
Se não tiver o Espírito Santo, nega Jesus. E chegava o soldado e dizia: olha, você quer poupar o seu filho? Nega Jesus. E aquelas pessoas, queridos irmãos, cheios do Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo, eles diziam: olha, vocês podem nos matar, mas nós não vamos negar a Jesus. E hoje, irmãos, negamos a Jesus por nada, por um bocado, por um prato de lentilha. Essa semana eu estava escutando um testemunho do pastor Ronaldo Lidório, que ele foi num país, e ali se reuniram algumas pessoas escondidas, cerca de 50 pessoas, ficaram 2 pessoas do lado de fora, para ver se a polícia secreta daquele país ia invadir, e eles se reuniram, queridos irmãos, e a palavra foi muito curta. E daqui a pouco o pastor Ronaldo Lidório diz que eles se ajoelharam e começaram a orar. E aquela oração no começo, irmãos, era um lamento, era um choro. As pessoas lamentando, clamando. E era aquele lamento que ele falou que ele ficou impressionado porque vinha do fundo da alma. E daqui a pouco, passado alguns minutos, irmãos, aquele lamento, ele foi tomando um volume, e as pessoas foram glorificando ao Senhor, agradecendo a Deus. E ele disse que o Espírito Santo tomou aquele lugar, irmãos, de uma forma tão poderosa. E a oração, 1 hora e meia, e aquelas pessoas orando e agradecendo a Deus. Acabada aquela oração, um senhor de quase 70 anos deu um abraço nele. E ele disse: pastor, ore por nós. Nós precisamos de oração. Ele falou assim: olha, eu tenho 75 anos. Até os 60 anos eu não servi ao Senhor. Eu tive um encontro com Deus. A minha família me abandonou. O meu comércio, tomaram o meu comércio. E onde eu moro, nenhum médico me atende, porque eu sou cristão. E ele estava doente, mas estava ali com aquele grupo, orando e agradecendo a Deus. Não recebia tratamento médico porque era crente. Ia de um canto para outro e já se espalhou a notícia. Tomaram o comércio daquele homem, a família o abandonou. Não tinha dinheiro, irmãos, não sabia se ia almoçar, porque não tinha renda. Mas ele falou para o pastor Ronaldo Lidório: pastor, me tomaram tudo, mas o principal eu tenho é Jesus Cristo na minha vida. E nós precisamos, queridos irmãos, e qual que é a aplicação desse texto que nós lemos hoje para as nossas vidas? Que muitas vezes, queridos irmãos, estamos preocupados com aquilo que nós vemos, com os milagres de Deus, e não é errado, irmãos. Nós oramos, nós clamamos, mas é muito mais do que isso. É pedir que o Espírito Santo de Deus habite em cada um de nós, para que possamos verdadeiramente testemunhar do Evangelho. E se você entrou aqui nessa noite, talvez pensando, como aqueles discípulos, como aquelas 2 pessoas, e como nós cantamos, e quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido, naquela cruz, o seu sangue me alcançou. Nós não estamos sozinhos no caminho. Jesus está caminhando conosco, irmãos. Jesus está cuidando da gente, no momento de dor, no momento da aflição. Irmãos,
tantos irmãos passando por dificuldades na área da saúde. E nós cremos, nós oramos. Mas o propósito de Deus, irmãos, é o propósito de Deus. E nós precisamos entender isso. Porque, sabe, irmão, se você não entender, você vai ficar desiludido. E muitas vezes nós não estamos preparados, ou nós não queremos ouvir aquilo que Deus tem como resposta para a nossa vida. Será que nós estamos preparados, irmãos? Muitas vezes nós falamos, Deus fala comigo, mas será que nós estamos preparados para ouvir a voz de Deus? Porque às vezes Deus vai bradar, às vezes Deus vai falar, mas não vai falar aquilo que nós queremos. Ele vai falar aquilo que nós precisamos. É aquilo que nos fortalece. Veja, queridos irmãos, Jesus se apresenta para aqueles 2 discípulos. E Jesus fala o que eles precisavam ouvir. E muitas vezes, queridos irmãos, precisamos ouvir o que Deus tem para as nossas vidas, não é aquilo que nós queremos. E que nessa noite o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que possamos, como os discípulos, irmãos, que chegaram, andaram 13 quilômetros. Mas quando tiveram um encontro com Jesus, um novo encontro, porque eles já haviam andado com Jesus, eles voltaram correndo para o convívio. Voltaram correndo para Jerusalém. Ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Vamos caminhar junto, irmãos. É tanta... A gente vai conversando com os irmãos, é luta, né, irmão Aureni? E parece, irmãos, que é aquela corrida de obstáculo. Já viu aquela corrida de obstáculo? Vem um, vai outro, e parece que quando a gente pula um, acabou, mas tem mais outro na frente. É assim, gente. A nossa caminhada com Cristo, irmãos, não é moleza. Se alguém um dia falou para você, olha, vem para Jesus, que você vai nadar de braçada, deixa eu te falar, te enganaram. Te enganaram. Porque a vida com Jesus, irmãos, é uma luta diária. Mas é uma luta que não é pesarosa. Porque quando os nossos olhos caem, e nós entendemos que Jesus está ao nosso lado, irmãos, aí nós podemos falar como aqueles discípulos, olha, o nosso coração se aquecia quando Ele falava conosco. E mesmo na luta, você vai se sentir cuidado pelo Espírito de Deus. Você pode passar pela doença, irmãos, mas aquilo que nos espera, a glória de Deus, a salvação eterna, o encontro com Deus, queridos irmãos, é muito mais importante do que qualquer coisa. E não devemos abrir mão disso. Que nessa noite, o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Talvez você voltou, deu meia volta, está indo para Emaús, mas você encontrou com Jesus aqui hoje. Você encontrou com Jesus. E nós vamos sair daqui, queridos irmãos, reanimados pela palavra. Vamos caminhar mais 12, 13 quilômetros de volta. Não vamos ficar no meio do caminho, não vamos abandonar a missão, não vamos abandonar o chamado, não vamos abandonar o nosso Jesus. Queridos irmãos, se tiver que rolar ladeira abaixo, vamos rolar abraçado com Jesus, porque a vitória é garantida por Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa palavra possa frutificar, ela possa ser uma semente no seu coração. Quem entendeu essa palavra? Amém? Que o Senhor te abençoe. Aplauda Jesus Cristo. Amém.